Pra mim é uma grande tristeza pensar que infelizmente esse vídeo aqui não vai chegar a um número grande de pessoas, porque eu queria recomendar com muita vontade, sabe, essa série do Silvio Santos, essa série que conta um pouco sobre a história, não só do Silvio Santos, mas sobre a TV, sobre a história brasileira. É simplesmente inacreditável e feito pelo Star Plus, né, um estúdio que originalmente vem da Disney. Vamos falar um pouco sobre essa série do Silvio Santos aí, essa série chamada O Rei da TV. O programa Silvio Santos é líder de audiência. Se eles tomaram o teu lugar, agora vai lá e toma o deles. Olha, simplesmente é uma das melhores coisas que eu já vi. Cara, eu ainda tô tentando lembrar de alguma outra série que tenha me empolgado, que tenha mexido tanto com a minha cabeça, principalmente no caso de uma série brasileira, né? Infelizmente o cinema nacional, ele vem caminhando, assim como esse canal, ele vem caminhando em passos muito curtos, né? Tipo, passos de tartaruga, mas... enfim, a tartaruga venceu do coelho, né? Eu espero que seja isso com esse canal também. Então, por favor, já se inscreve aí. Se você não gostar desse vídeo, sei lá, até do vídeo mesmo, se desinscreve logo depois. Mas, enfim, minha meta é chegar aos 3.000 inscritos, só pra vocês terem uma ideia. O Star Plus é um streaming brasileiro da Disney, então a Disney ela tinha que trazer o Hulu pra cá, porém não deu pra trazer o Hulu e fez essa espécie de novo streaming aqui pra América Latina. E Silvio Santos, ele é distribuído, infelizmente ele só é distribuído na América Latina. Eu acho que tem uma outra série também sensacional feita pela HBO Max, né, que se chama Pico da Neblina, também espetacular. Eu adoro quando esses estúdios americanos eles decidem investir no cinema nacional, porque infelizmente o nosso governo, infelizmente até as mesmas pessoas, né, não estão acostumadas a um cinema com qualidade, justamente por essa falta de investimento. E talvez uma coisa americana traga muito mais investimentos para cá, porque o dólar convertido em real aqui, né, já entendem muito bem do que estou falando. As caracterizações de cada um, do Faustão, do Gugu, do Silvio Santos, todos estão, parece que a reencarnação deles vivos ainda. É um reflexo quase que perfeito do que foi viver ali na década de 90 e os anos 2000, sabe? Tipo, pra quem acompanhou a jornada do Silvio Santos, essa série é simplesmente fantástica. Tem todo o figurino, todo o trabalho técnico da direção, das vozes, o trabalho de voz tá simplesmente impecável aqui dentro dessa série. Existem certos momentos que se você não tivesse visto a imagem dele, você reconheceria ele pela voz. O Silvio Santos eu quero falar um pouquinho mais pra frente, o tanto que isso tá incrível, mas eu quero falar um pouco mais sobre esses personagens coadjuvantes, cara, tipo, que você conheceu, que você cresceu, sabe? Pra quem cresceu nessa época, vai lembrar perfeitamente. Tem ali Sérgio Malandro, a Gabi, parecem Gugu, o Gugu, que inclusive eu reclamo um pouco da primeira temporada, que na primeira temporada eles não trabalham ele assim, ele fica bem caricato, é um dos personagens mais caricatos que existe ali. A atuação na primeira temporada tá bem caricata, nessa segunda não, já tá uma coisa mais profissional, tirando ali o da atriz que faz a esposa do Silvio Santos, que eu realmente não gostei, ela parece que tem a mesma cara para vários tipos de cena, mas a Patrícia, a atriz que fez a Patrícia também, apesar de não ter não tem a fisionomia parecida com a Patrícia, porém ela entrega. Existem detalhes no texto desse roteiro, coisas que vão não só se ligando ao roteiro principal da série, como se ligando à vida real, a coisas que ainda vão acontecer, coisas que estão acontecendo nesse momento, como por exemplo é o caso quando existe um certo momento ali que é uma cena muito legal, quando o sequestrador do Silvio Santos aparece no trailer, mas tem episódios que são sobre sequestros que aconteceram na família do Silvio Santos. Em um desses momentos acontece essa cena aí que eu vou mostrar pra vocês. Você sabe que família é uma coisa complicada mesmo, né? Só não parece. Pelo que a Patrícia disse. O que ela disse? Na real, ela não parava de falar. Falava muito do senhor, de como o senhor era bravo, que se Deus permitisse que ela saísse de lá viva, ela ia querer ser que nem o senhor. Brava ela já é. Não, na televisão. Ela falou que queria ser apresentadora. Que nem o senhor. Não gostava muito da apresentação da Patrícia, ela tá melhorando, eu tenho que confessar isso no programa do Silvio Santos. E agora, depois de assistir essa série, assistir esse episódio que fala sobre isso, eu fiquei tipo, caraca, velho, eu aceitei agora. Comprei mais, que é uma coisa assim de família que foi realmente passada nesse programa. E é incrível, cara, pra quem acompanhou a jornada do Silvio Santos e toda aquela jornada dentro da TV, pra quem gosta de televisão, pra quem acompanhou, pra quem viveu, assim como eu, a sua infância assistindo televisão, geração de hoje em dia já tem
internet na palma da mão, né? Naquela época não tinha, então você tinha televisão e você vai ver tudo ali, tá de forma, sabe, o Bingo. Tem um filme que eu adoro, um filme brasileiro nacional lançado recentemente, se chama Bingo, Rei das Manhãs, feito pelo responsável que fez a fotografia de Cidade de Deus, que é o Daniel Rezende. Também fez Turma da Mônica, o filme maravilhoso Turma da Mônica. Bingo fala sobre a história do Bozo e como que o trabalho de fotografia e tudo mais, parece que é o mesmo diretor, parece que eles pegaram aquela estética que tem ali no Bingo e trouxeram, vamos ser aqui mais simplistas, parece que passa no mesmo universo essas duas, o Rei da Manhã e o Rei da TV. São dois reis realmente, porque esses dois entregam aquilo que eles colocaram no título, são reis, são majestades, e essa série é suprema, eu digo pra vocês que é suprema. A única coisa que me incomodou um pouquinho nessa série, além da atuação que eu achei questionável, né, da esposa do Silvio Santos, eu achei que precisava ter uma atriz com mais desenvoltura pra fazer uma personagem tão importante assim, né? Eu acho que a questão de eles terem tocado sobre o Banco Pan-Americano, apesar de ter um encerramento fantástico, como eles mexeram, como eles trabalharam isso, ficou de uma forma bem jogada, diria eu, sabe? Tipo, eu acho que funcionaria muito bem pra uma próxima temporada, para alguns episódios de uma terceira, quarta temporada, porque você tá acompanhando uma construção deles. Eu acho que eles viram que funcionou muito bem a questão de flashback. Na primeira temporada eles trabalham a infância do Silvio Santos e o Silvio Santos um pouco mais velho, que decidiram fazer manter essa mesma estrutura aqui dentro. Na verdade, eles usaram um flash forward. A diferença entre esses dois é que o flash forward fala um pouco sobre o que vai acontecer no futuro e não sobre o passado. O flashback se trata mais sobre o passado. E nessa série nós temos algumas cenas que acontecem no futuro, no ano de 2010, enquanto a segunda temporada se passa muitos anos antes. E não funciona dentro dessa segunda temporada. Não tem tanto peso dramático assim quanto poderia ter sido esse plot dessa história, né? Foi a única coisa que me tirou um pouquinho da série, mas de todo o restante, simplesmente a série mais perfeita já feita pelo cinema nacional, né? Como eu disse, o Pico da Neblina, né, que é uma série que eu gosto muito da HBO, ela tem uma transmissão internacional. Então, se você for procurar por ela, você vai ver que tem áudio em inglês também para os americanos. Eu achei que faltou isso aqui no Star Plus também, tentar divulgar mais. Apesar de nós sabemos, né, o Silvio Santos ele é característico da América Latina, mas principalmente do Brasil, mas eu acho que é muito legal você transmitir um pouco dessa cultura, dessa história dos brasileiros para os americanos. Realmente é uma série com qualidade, com um roteiro muito bom, com personagens muito bons, como eu disse, personagens ótimos. Silvio Santos está desde o Renato Russo em Somos Tão Jovens. Eu não vi uma entrega tão representativa de um ator brasileiro para uma figura pública, digamos assim. E a representação do Thiago Mendonça lá como Renato Russo no filme do Somos Tão Jovens é simplesmente impecável. E eu não tinha visto algo tão bom assim até eu assistir esse Silvio Santos. O cara é o Silvio Santos, mano. Ele pode não ter uma fisionomia tão parecida, mas os trejeitos dele, aí, o jeito dele... Nossa, cara, é simplesmente... Se parece que tá assistindo a vida dele mesmo ali, cara. Parece que eu voltei no túnel do tempo, tô assistindo ali aquela estética maravilhosa, aquela coisa da televisão brasileira, que talvez até mesmo essa estética seja uma representação muito fiel de como era os bastidores, né, disso aí, porque se existe no Bingo Rei das Manhãs e no Rei da TV, então talvez seja uma representação muito verdadeira de como eram esses estúdios ou como são esses estúdios até hoje. Aí o ator entrega isso, o ator ele é o Silvio Santos, seja na voz dele, seja na risada dele, nos jeitos dele, quando ele sorri, sabe aquele sorriso, tipo, ele parece que ele tá sério, de repente ele faz aquelas brincadeiras meio sem graça dele, mas que dá aquele sorriso no rosto. E é um ponto que eu queria comentar aqui, que eu achei uma série respeitosa ao Silvio Santos. Por que eu tô falando isso? Porque o Silvio Santos não gostou. O Silvio Santos não gostou dessa série. E questionaram sobre por que podem então fazer uma série sobre ele e tudo mais. E eu acho, né, eu não tenho certeza, eu vou explicar pra vocês quando eu já estiver editando esse vídeo, que eu vou deixar a explicação lógica do porquê que eles estão fazendo uma série sobre isso e o Silvio Santos não barrou ela, né? Eu acredito que seja pelo fato do Silvio Santos ser uma figura pública. E outra coisa, essa série aqui, ela não está contando só uma história do Silvio Santos, ela está contando a história da televisão brasileira. Isso é muito importante de tocar, então eu acredito que seja por conta dessas duas coisas, porque o Bingo não pôde se chamar Bozo pelo fato do Bozo já ser uma versão
versão americana, né? Eles trouxeram o Bozo dos Estados Unidos para o Brasil para poder fazer esse programa, então por isso que não poderia. Enfim, falando sobre a representação desse ator, que tá aparecendo o nome dele aqui, infelizmente não sei o nome dele, foi incrível, olha, eu daria o Emmy pra ele assim na hora, sem pensar duas vezes, porque ele entrega literalmente tudo, seja na voz, seja na caracterização, seja nas piadas sem graça. Se você colocasse uma personalidade ao lado da outra, eu acredito que eles fizeram um trabalho perfeito de similaridade com a personalidade dos dois, porque eu não sei, porque eu não conheço o Silvio Santos. O Silvio Santos mesmo, ele questionou, ele criticou essa série e tudo, mas ele não tá contente com o que estão fazendo aqui. Tudo que eu tenho para te dar agora nesse momento é 500 mil. Silvio, o que tá acontecendo? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu negociei a minha vida inteira. Pichinchar uma hora dessas. Eu sei que existem certas coisas que são modificadas, que aconteceram de um jeito, eles colocaram de outro, até mesmo para ter uma fluidez, né? Não adianta você tentar contar uma história, senão você lê uma biografia. Não adianta você contar uma história totalmente certa, porque primeiro você vai tocar em assuntos delicados e segundo que não vai funcionar, né? Não vai funcionar como um filme, como uma série. Então existem certas coisas que precisam ser mudadas e trabalhadas para com que funcione. E eu acho que tem essas coisas aqui que incomodaram demais o Silvio Santos, e eu, particularmente, eu não sei por que essa série incomoda tanto ele. Ao longo do que a série foi trabalhada, eu não acredito que eles tenham tocado em tantas feridas assim, não tenham sido tão explícitos sobre algumas coisas que nós conhecemos ou achamos que conhecemos sobre a carreira, sobre a vida e os bastidores da televisão brasileira. Tá perfeita, eu realmente recomendo demais. Eu nunca recomendei uma coisa com tanta veracidade e força quando eu tô recomendando o Rei da TV para vocês assistirem, principalmente se vocês, assim como eu, nasceu na década de 90. Vale muito a pena. E eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre Bingo Rei das Manhãs. Apesar de um ou outro detalhe que falam realmente ali, que tocam em assuntos em feridas um pouco maiores, como por exemplo essa questão do Banco Pan-Americano, quando eles vão se encerrar esse trecho, aí eles realmente tocam um pouquinho mais na ferida. Como eu disse, não tem um peso tão grande assim durante a série, somente nesse último momento. Aprendeu cedo que carisma e talento não seriam suficientes. Era preciso apertar as mãos certas. E isso, Silvio Santos sabe fazer como ninguém. A trama principal realmente é envolvendo a família do Silvio Santos, é envolvendo o Silvio Santos, mas porque literalmente é o que diz na série. Ele não só é uma figura muito importante aqui no Brasil e um grande representante da mídia brasileira, do programa que mais dura ao longo da televisão brasileira, como também ele é parte da história do Brasil. Isso é dito pela série, por isso que eu acho que é importante a distribuição para outros países, como faz a Netflix e a HBO Max. Porque ele é a representação da cultura brasileira, ele é a representação do Brasil. Mas enfim, eu quero falar sobre o fato dela ser sobre a televisão brasileira. Ela fala sobre a Globo, sobre a Record, sobre a Rede TV, sobre a Band, sobre os memes que existem, sabe, na televisão brasileira, as coisas que o Canal 90, que é um canal sensacional, se vocês nunca se inscreveram, eu garanto que a inscrição de vocês lá também vai valer a pena. É um canal que mostra muitas dessas coisas que aconteceram na televisão brasileira nos anos 90, nos anos 2000. Tudo isso é muito bem representado aqui dentro. Van Damme, que teve no Brasil, no programa do Gugu, rebolou, viajou, agachou e mostrou. Sabe, tipo, tem esse trabalho de pesquisa simplesmente funcional que existe aqui dentro dessa série, que vocês precisam ver como que eles trabalham, o diretor da Globo, como que é a relação dele com o Silvio Santos, como é a relação do Silvio Santos com todo o cenário nacional da política brasileira, dos bancos brasileiros e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eles estão falando sobre isso, sobre o Silvio Santos, eles estão falando aqui sobre o Rossi, que é o antigo presidente da Disney, que é o antigo presidente da Globo, da Disney, né, cara? Renda-se, Buzz Lightyear. Eu venci. Não me entregarei. Você matou meu pai. Não, Buzz. Eu sou seu pai. Tem essa disputa de audiência, sabe, que esses dois tinham. Essa disputa, esse trabalho ali pelos bastidores da televisão brasileira. Inúmeras cenas, assim, que marcaram
marcaram demais a televisão brasileira, são representadas de formas quase que perfeitas aqui dentro dessa série. Não é uma série só sobre o Silvio Santos, mas uma série sobre a televisão brasileira, sobre o que foi viver na televisão brasileira nos anos 90 e nos anos 2000. E como eu disse pra vocês, cara, eu quero chegar aí pelo menos aos 3.000 inscritos, estamos numa caminhada muito difícil ainda, então já se inscreve aí no canal. Porém, as visualizações, eu queria agradecer demais por as visualizações, estão aumentando assim, estão num fluxo bom que me ajuda, que me animam, né, pra poder continuar isso aqui. Eu acho que, cara, eu gosto de fazer conteúdos, eu gosto de fazer conteúdos, então por mais que esse canal não exploda e tudo mais de números de visualizações e de inscritos, eu gosto de fazer conteúdos pra internet e eu vou continuar fazendo. Então, porém, se inscreve, cara, porque aí quando chegar um conteúdo você vai ter e tudo mais, e vai me ajudar nessa caminhada, né, pra pelo menos a minha felicidade de estar transmitindo esses conteúdos pra vocês. Tem um vídeo que bateu um número de visualizações que eu nem acreditava, que era esse aqui do Craven, né, eu achei que ele ia ficar muito abaixo do esperado, bateu um número bem legal, ou esse outro aqui também, ou esses últimos vídeos recentes aqui que são sensacionais pra você acompanhar o conteúdo e saber se vale a pena se inscrever ou não no canal. Valeu!